Bom, nosso entrevistado é Leonardo Avritzer, cientista social, professor titular da Universidade Federal de Minas Gerais, ex-diretor da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Ciências Sociais, entre outros títulos aí. Leonardo, como é que você está vendo esse desmanche aí do pacto aí que levou à queda da presidente Dilma? Olha, eu acho que o pacto que implicou na queda da Dilma é um pacto com três atores. De um lado, o mercado falou o seguinte: tome o poder, faça o que quiser, tudo que eu quero é a estabilização econômica com redução dos gastos públicos, não me interessa como nem de que maneira. Em segundo lugar, né, um setor fortemente envolvido com corrupção, que o melhor representante dele é o próprio presidente, né? E em terceiro lugar, forças auxiliares do PSDB e do Poder Judiciário, né? Eu acho que nesse momento a gente vê fraturas em alguns setores e não vê fraturas em outros. Quais são os setores que mantêm ainda? Eu acho que o principal que mantém a fratura e que vai acabar pagando um preço alto por isso é o próprio mercado financeiro em especial. Por quê? Porque ele faz uma aposta completamente equivocada de que a redução de gastos e do papel do Estado pode ser estabilizadora e geradora de previsibilidade econômica, quando ela não pode ser feita dessa maneira, né? Esse eu acho que é o principal ator. Nos outros a gente vê fraturas. No PSDB, na grande imprensa, entre setores, comentaristas políticos, em todos eles a gente vê fortes dúvidas em relação ao presidente e ao seu partido, mesmo porque cada vez fica mais claro que a gente tem que diferenciar Caixa 2, a gente tem que diferenciar utilização de recursos públicos para a campanha eleitoral do puro e simples enriquecimento ilícito, no qual não tem mais dúvida que o PMDB é o campeão. Certo. Quando você fala que não dá dessa maneira, você fala que é empurrado goela abaixo. É um método o fato de não ter legitimidade política, é isso? Eu acho que são duas coisas. Em primeiro lugar, né, é um equívoco achar que o Brasil não precisa do Estado, né? É um equívoco achar que a economia não precisa de políticas econômicas ou de incentivos estatais, e de que o problema é simplesmente que o Estado caiba dentro do PIB, né? Eu acho que esse é o principal equívoco que o mercado faz hoje. Talvez a gente possa diferenciar o setor produtivo, que está destroçado hoje no Brasil, do setor financeiro, que continua achando que o caminho é esse, que pode ganhar dinheiro com as suas transações de curto prazo. Né? Como explicar? Porque a gente está tendo, dia após dia, destruição da indústria naval. Foi um grande avanço que o país estava tendo. Destruição da cadeia do petróleo e gás. As empreiteiras, que você fala, teve o custo da corrupção, mas a contrapartida era um conjunto de avanços tecnológicos que foram destruídas e não tem uma reação. E se passar essa ideia de que se fizer tudo isso, o país melhora. De onde que vem essa superficialidade aí da opinião pública, da mídia? É só um interesse político ou você tem raízes culturais aí meio complicadas? Eu acho que são duas coisas, né? De um lado, o Brasil tem provavelmente o sistema midiático mais monopolista do mundo, pelo menos entre as principais democracias, né? Nenhuma grande democracia que já teve um governo de esquerda, né? Nós temos o nível de monopólio midiático que o Brasil tem. Você pega a Inglaterra, sobra um Guardian, um Independent, você pega a França, sobra um Le Monde, um Libération, você pega a Espanha, sobra o El País. No Brasil não, é 99%, sobra alguns pequenos órgãos, é a rádio, são as revistas, são os jornais escritos e a televisão, né? Então, assim, a percepção da população está completamente equivocada em relação aos problemas reais do país. Esse foi um processo construído, pelo menos desde 2013, e que faz com que a população acredite, de fato, que o principal problema do Brasil, especialmente em relação à economia, é a corrupção. E como é que você explica, você está estudando isso também, você está escrevendo um livro sobre o papel do Judiciário e do Ministério Público. Como é que você vê esse papel? Olha, a Constituição de 1988, o legislador constituinte, ele tentou fazer duas coisas, né? Ele falava assim, bom, um dos problemas do país é a inefetividade do direito, então pensou no Ministério Público como guardião da lei, defensor dos direitos difusos, né, como diz a Constituição, né? Ao mesmo tempo, tem um segundo diagnóstico, que é o executivo é forte demais e é preciso de estruturas de equilíbrio de poder, e aí ele fortaleceu
o Poder Judiciário, especialmente o STF, né? O STF virou Corte Constitucional, Corte Revisora, Fórum Especial para julgamento de políticos, né? Se a gente olhar aí pelo mundo, a gente não encontra nenhuma Suprema Corte que tem esse poder. Se a gente pensar, por exemplo, os últimos momentos antes do impeachment, o STF ele estava praticando simultaneamente os três papéis, né? Ele não punia o Moro e aceitava o que ele fazia como corte revisora, né? Ao mesmo tempo dava liminares em relação à posse de ministros, apesar de nomeação de ministro ser prerrogativa exclusiva da presidência, mas julgando isso como inconstitucional e adotando seu papel como corte constitucional, né? Então, é o seguinte, concentrou os poderes demais aí, né? Eu acho que a solução brasileira está, em primeiro lugar, eleições, né? Assim, não existe nenhuma possibilidade do Brasil atravessar essa crise e sair dela sem uma relegitimação do poder político. O poder político não tem hoje condição de se legitimar da maneira como foi feito o impeachment e a transição, mas, por outro lado, é preciso que o STF e o Ministério Público voltem ao seu papel de guardião da Constituição, né? E vou utilizar uma frase já dita aqui: o STF é guardião da Constituição, não é dono da Constituição e não é dono do direito, né? Então, por exemplo, decisões como ao arrepio da Constituição, como, por exemplo, aceitar a prisão em segunda instância, significa que ele é dono do direito, que ele é dono da Constituição, porque a Constituição diz diferente disso, né? No capítulo sobre as garantias, né? Então, é preciso que ele volte a ser guardião da Constituição naquilo que está escrito nela. O Ministério Público, de um modo, ele não é dono do processo. Esse poder que tem o procurador e o Ministério Público de definir quais os processos que vão na frente, quais que ficam para trás, que tem resultantes têm implicações políticas tremendas. De que maneira corrigir isso? De que maneira, por exemplo, conseguir ter acesso à gaveta do Procurador-Geral para saber o que ele segura e o que ele não segura? A democracia comporta essa abertura ou também é um enfraquecimento aí do... Eu pessoalmente acho que o Ministério Público, a ideia dele ser completamente autônomo, seja do ponto de vista jurídico, da titularidade da ação penal, seja do ponto de vista funcional, é uma barbaridade jurídica, né? Assim, tentamos essa via pela Constituição de 1988, acho que temos motivos suficientes para ver que não é esse o caminho. Em primeiro lugar, né, o tempo todo o Ministério Público quer identificar ações que ele toma, seja em relação a direitos, seja em relação a ações anticorrupção, com a sua própria autonomia funcional, né? Em segundo lugar, ele começa a nem saber o seu lugar, né, quando a gente pensa as 10 medidas contra a corrupção, é o que é um Ministério Público que propõe uma ação legislativa através de uma iniciativa popular e, ao mesmo tempo, não aceita que o legislativo emende essa iniciativa, que é exatamente o legislativo cumprindo seu próprio papel, né? Então, nós temos uma distorção absoluta do papel do Ministério Público nesse caso. A gente teve, digamos, o pilar básico da democracia, que é o voto popular, que foi atropelado aí com o impeachment. E agora a gente está observando procuradores que se sobrepõem ao procurador-geral, juízes de primeira instância opinando. Essa desordem institucional, como é que se reorganiza? Com a recuperação de um presidente eleito? Ou nós chegamos num grau de caos aí meio complicado, aí, meio irreversível? Não, eu acho que na história, se a gente fosse procurar a história jurídica de outros países, especialmente dos Estados Unidos, que pode ser talvez um modelo para a gente pensar o que tem que ser feito no Brasil, o que a gente vê? Diversos momentos a Suprema Corte ou o sistema jurídico extravasar o seu papel. Em todos eles, o que tem que acontecer? O Poder Executivo ou o Poder Legislativo tem que reagir, de preferência os dois conjuntamente, né? A gente vê isso muito tardiamente, muito precariamente, sendo feito hoje pelo presidente do Senado, mas o problema é que as evidências de envolvimento dele em casos de corrupção tornam essa atitude muito mais uma atitude de autodefesa do que de defesa
de um equilíbrio de poderes que ele está certo em reivindicar. Né? Então, eleições ajudariam, porque desde que elas fossem eleições com financiamento público, com uma relegitimação do poder legislativo, elas poderiam ajudar, e a partir daí esse papel teria que ser feito pelo poder executivo e legislativo. Quer dizer, o problema da Constituição foi suceder um regime militar, em que o executivo era absoluto por conta de ser um regime militar, e não ter previsto que dentro de um regime democrático você tinha que ter um executivo mais forte para se contrapor a toda essa estrutura de poder. Foi esse o engano básico lá? Não? Eu acho que sim, né? Claro que nós precisávamos de um judiciário um pouco mais forte do que existia durante a ditadura, né? E evidentemente que ampliar os legitimados para propor a inconstitucionalidade, como a Constituição de 1988 fez, foi importante, né? A OAB pode propor inconstitucionalidade, diversas associações civis, mas o que a gente vê é o seguinte: está absolutamente judicializado todo o processo político, e quando você judicializa demais o processo político, vem o outro lado, o judiciário se politiza completamente, né? Esse que é o problema do Brasil hoje, né? Assim, ele utilizou tanto o judiciário, a gente viu isso seja no governo Fernando Henrique, seja no governo Lula, que a oposição perdia, no dia seguinte protocolava uma ação direta de inconstitucionalidade no STF, né? Ou seja, o STF virou terceiro turno de tudo quanto é votação, até que ele virou terceiro turno do próprio processo eleitoral com o processo de impeachment e as atitudes dele. Essa descaracterização, porque quando você fala em Ministério Público, são centenas, né, de procuradores que... Quando você fala em Supremo, essa descaracterização do Supremo se deve a quê? Foi esse movimento de clamor das ruas que intimidou? É uma ideologia? Como é que você vê esse papel? Eu acho até, né, tive, como você mencionou, nos Estados Unidos há algum tempo e discuti com uma série de juristas a própria organização do Supremo Tribunal Federal, e uma das coisas que parece o seguinte: formação jurídica no Brasil é muito fraca, né? Por exemplo, né, quando você olha atitudes diferentes, juízes do Supremo, eles não agem como pessoas formadas no constitucionalismo, né? Então, assim, né, o Supremo brasileiro viola a Constituição com a maior tranquilidade, né? Infelizmente, né? Aí existe um problema de formação de juízes, existe uma questão de formação de advogados e de escolas de direito no Brasil. O concurso ele é até menos problemático. O problema é que essas pessoas, o maior problema não é o constitucionalismo que gera o Supremo Tribunal Federal, mas é o pertencimento a uma aristocracia judicial, né? E essa aristocracia judicial tem interesses próprios, como a gente vê, né? A ministra Carmen Lúcia sendo contra a lei de abuso de autoridade. Ontem, um episódio lamentável, né, do presidente da Associação dos Juízes Federais tentando fazer um lobby contra a legislação que controla super salários no Poder Judiciário. Todos esses são episódios extremamente lamentáveis para o Poder Judiciário brasileiro, mas que mostram o quê? Eles são uma casta, uma aristocracia, né, dentro da estrutura de monopólio do poder, muito pouco formados na tradição do constitucionalismo democrático. Quando a gente pega os desdobramentos aqui da atual crise, quer dizer, nós temos um executivo caindo pelas tabelas, partidos políticos desestruturados, tanto o PT pela campanha quanto o PSDB, um poder judiciário sem uma orientação clara e o Ministério Público atirando para cada lado. De que maneira que se pode dar essa recomposição? Como é que você vê Forças Armadas aí? São um risco aí dentro desse vácuo de poder e de ideias? Eu acho que as Forças Armadas são, entre todas as instituições, vamos dizer, mais tradicionais da política brasileira, as que surpreendentemente se mostram mais estáveis, né? E mais profissionais, né? Então, provavelmente aprenderam muito com a experiência entre 64 e 85, né? São exatamente aqueles poderes reconstituídos pela Constituição de 1988 que têm que ser mostrados mais problemáticos, né? Especialmente o Ministério Público e o Supremo Tribunal Federal, o Poder Judiciário como um todo, né? Ou seja, o aprendizado democrático foi curto demais e eles estão achando que existe uma via fora do constitucionalismo e fora do Estado de Direito para intervir no sistema político. Leonardo, né? Quando você pega a história do século XX, isso precisa ter uma baita de uma guerra lá para trazer um bom senso, para a economia, durante algumas décadas aqui.
nesse período de ditadura, quem acompanhou lá atrás, pessoa de 50 anos, 60 anos, menos até, a gente sabia que quando você começa a criar um conjunto de aberturas, de flexibilizações na legislação, o caminho é você partir para uma ampliação desse estado de exceção aí. Como é que você explica essa falta de reflexão sobre um passado que é recentíssimo aí? Bom, nós, assim, tem muitas maneiras, né, mas uma das coisas que eu acho que o Brasil não teve uma justiça de transição, né? Então, diferentemente, a Argentina, por exemplo, puniu diversos juízes por colaboração com o regime militar lá, né? Outros países também fizeram o mesmo, por exemplo, a África do Sul. O Brasil não teve justiça de transição, tanto que a gente vê que as violações graves de direitos humanos continuaram durante o período democrático inteiro, né? O que a Polícia Militar faz não tem nenhuma diferença, né? Quando você olha, compara Brasil e Argentina, você vê que o respeito aos direitos humanos na Argentina é muito maior, exatamente porque ela puniu muito mais fortemente a violação dos direitos humanos durante o período autoritário, né? Então, eu acho que aprendeu-se pouco, né? Eu acho que o judiciário está numa aventura, né? A decisão, por exemplo, do Tribunal Federal Regional da 4ª Região, em relação à posição do Sérgio Moro, 13 juízes, 12 falando de excepcionalidade. E o Luiz Roberto Barroso endossando isso? Né? Mostra que o judiciário brasileiro aprendeu muito pouco o que são os comportamentos adequados e o que é o respeito que esse poder, acima de todos os outros, tem que ter pelo Estado de Direito. Bom, a gente tem duas linhas que a gente percebe. Uma que hoje é majoritária, que é uma ampliação aí desse chamado estado de exceção, até com esses episódios que estão ocorrendo aí com o PM, com a própria Lava Jato. E começa a se falar, eventualmente, em impacto aí de governabilidade. Entre essas duas, o que você acha que vai ser a dominante aí? Eu sei que nós estamos no meio do terremoto aqui, é muito difícil. É muito difícil prever o que vai acontecer no Brasil com, vamos dizer, mais do que 24 horas de antecedência, né? Como a gente viu, por exemplo, no julgamento do STF da semana passada, né? E outros episódios, né? Eu acho que, na verdade, a questão central está se essas forças que fizeram esse pacto extra-eleitoral para retirar da presidente Dilma vão continuar unidas ou não. A gente tem algumas pequenas evidências de que elas podem estar sofrendo fraturas importantes. O PSB, por exemplo, começa a analisar a saída do governo ou desse pacto, né? E eu acho que quando um sair, provavelmente isso vai mostrar um certo caminho, né? Mesmo porque vão existir eleições de 2018 e pode ser que o eleitorado esteja disposto a punir esse tipo de atitude, então isso está colocado. Por outro lado, entre diferentes grupos de classe média, vamos dizer, está caindo a ficha, né, de quem eles colocaram para gerir, né, o Estado brasileiro e quais são as propostas, né, a crueldade dessa proposta de reforma da Previdência se destaca nesse cenário e eu acho que vão haver fortíssimas mobilizações em relação a isso no próximo semestre. Então eu acho que esse jogo ainda não foi todo jogado. Ele pode se radicalizar pelo lado da excepcionalidade ou ele pode se radicalizar pelo lado de uma retirada de apoio da classe média a esses setores e também de alguns importantes atores políticos. Mas né? Se for pelo lado do acordo, quem seriam os protagonistas aí desse jogo? Pobreza tão grande de homens públicos. Né? Olha, se a gente... Aí depende de como a gente entende a Operação Lava Jato. Se a gente achar que as delações da Lava Jato são suficientes para interditar lideranças, vão sobrar poucas. Mas também nós vimos ontem o próprio Gilmar Mendes afirmando que vazamento de delações, né, pode eventualmente levar à sua anulação. Surpreende que ele tenha dito isso tão tarde, né? Assim, né? Tem 2 anos, né, que as delações são vazadas no Brasil, né? E o Gilmar Mendes agora percebeu que isso é um problema grave, né? Evidentemente, fere reputações. E o mais grave de tudo é que a gente sabe que o centro desses vazamentos é o próprio Ministério Público, as pessoas que atuam na Operação Lava Jato, né? Um vazamento que não é de pessoas marginais na operação, é parte da concepção
da força-tarefa da Operação Lava Jato, esses vazamentos. Você vê né? que em pleno momento em que o presidente da Odebrecht está fazendo a delação dele, os jornais estão dando em tempo real o que ele está falando lá. Tem alguém com celular, né? Então, assim, tudo isso, claro, que coloca fortíssimos problemas em relação à atuação do Ministério Público, da Polícia Federal, e uma das possibilidades do avanço da excepcionalidade é as instituições se tornarem completamente autônomas, né? A própria Polícia Federal, né, parece que quer fazer agora uma emenda constitucional pela sua completa autonomização. Evidentemente que essa é uma barbaridade jurídica, mas dado o fato que nós já tivemos diversas, não surpreenderia se ela eventualmente vigorar, né? Mas o Ministério Público e a Lava Jato vão ter que ser extremamente seletivos para que sobrem lideranças para esse campo aí, porque no fundo a gente sabe que todos eles estão envolvidos no financiamento, pelo menos no financiamento ilegal de campanhas. E como é que você vê o quadro partidário? Porque a gente percebe de um lado o esgarçamento do PT por problemas internos e pela campanha, do PSDB, que foi a reboque de tudo isso aí, e por outro lado uma radicalização, quer dizer, uma transparência maior do que é esquerda e do que é direita. O que você acha que pode sair desse mingau aí de radicalizações e de unificação também de discursos aí? Olha, eu acho que assim, o grande fenômeno da conjuntura 2015-2016 é o centro acabou, né? Mesmo porque quem cumpriu durante uma boa parte da Nova República o papel de ser centro foi o próprio PMDB, né? É ele que, na verdade, legitimou governos à esquerda, dando para eles uma base legislativa, uma maioria legislativa, né? Foi ele que, na verdade, fez aliança com os principais governos, tanto Fernando Henrique quanto Lula, ou até mesmo Collor. O PMDB foi a base, né, de todos eles, e agora ele saiu com um projeto próprio que parece ter naufragado muito rapidamente, né? O mais provável é que com as atitudes do PMDB de março para cá, ele acabou fazendo com a própria ideia de um centro político naufragasse. O Brasil precisa de um centro político, né? Então, não sei se vai haver um novo centro ou se vai haver uma recomposição, mas sem um centro político, a tendência é que a eleição de 2018 ocorra em campos de esquerda e direita simultaneamente radicalizados. Né? Ela tende a ser quase uma guerra, né? Muito mais do que 2014 foi. E provavelmente os resultados que isso pode gerar, não temo que eles não sejam bons para a democracia brasileira. Você vê algum foco de bom senso aí em algum setor que possa acender uma pequena pira aí para o bom senso? Não? Eu acho assim, existem alguns movimentos positivos, né? Eu vejo, por exemplo, esse movimento Quero Prévias, que começou no campo de esquerda com um movimento positivo de unificar um pouco mais a esquerda brasileira e não deixá-la ao sabor de algumas aventuras eleitorais, né? Eu acho que isso pode ser importante, né? Acho que a gente vê no campo assim, do centro talvez alguns movimentos de bom senso, por exemplo, esse questionamento que o PSB faz de participar da aliança do governo me parece importante, mas eu acho que nós vivemos uma radicalização política muito extrema desde pelo menos 2013 e como na verdade isso levou à derrubada de um governo e a um programa de radicalização liberal muito forte, a tendência é que a política acabe sendo disputada nesses campos opostos mesmo. Maravilha, bicho.